os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai e, quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, viu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estava comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Glória a Deus. É uma leitura meio longa, mas para nós entendermos, né, essa parábola, a gente precisa ler ela toda. Eu gostaria de fazer só uma pequena oração, né? Diz a Bíblia, Lutero já falava: tudo que começar, comece pela oração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, Senhor. Eu acabei de ler, Senhor, a tua palavra. E está escrito, Senhor, que a tua palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Também está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que essa palavra, Deus, que é viva e eficaz, ela que não é um texto morto, mas um texto vivo, Deus, ela possa penetrar no nosso coração, nos trazendo vida e abrindo a nossa mente, para que possamos entender a tua vontade na nossa vida, Senhor, e que essa palavra, Senhor, ela possa transformar a nossa vida a cada dia, a cada momento, em o nome de Jesus. Amém. Então, hoje é uma palavra para refletir, né? E eu gostaria, né, de juntos a gente refletir nessa parábola, a parábola do filho pródigo. E por que, diácono? Porque eu já tenho, acho que uns 30 anos que eu escuto mensagem a respeito da parábola do filho pródigo. E como já disse, já falei várias vezes, sempre, cada mensagem, né, sempre me tocava, sempre me dava um novo aprendizado. Mas eu queria fazer uma reflexão dessa parábola, mais voltada para o texto literal dela, mas voltada para uma cultura, né, para a cultura judaica, para o texto no seu contexto, lá na sua raiz, né? E ela é muito formidável quando você começa a estudar, né, os pormenores da parábola, né, dessa parábola do filho pródigo. Por quê? Porque ela nos traz ensinamento muito edificante.
a gente sabe, como já falei, que todas as mensagens que é feita baseado nessa parábola, elas são muito edificantes, mas eu também queria sair mais daquela interpretação alegórica, daquela interpretação mais voltada para um sentimento e, né, voltar mais para uma lógica real do texto bíblico, da parábola, né? Saber exatamente o que Jesus queria dizer, o que ele queria falar, né, a respeito dessa parábola. E para nós chegar a esse entendimento, nós temos que ver onde essa parábola começou, qual era o público, né, para quem Jesus estava se dirigindo, né, e por que ele, né, conta essa história, essa parábola do filho pródigo, né? Então isso é interessante a gente voltarmos para esse entendimento para nós começarmos a compreender, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esse título, Parábola do Filho Pródigo, ele não se encontra nos originais da Bíblia, né? No texto original não existe esse título, Parábola do Filho Pródigo, né? Esse título, Parábola do Filho Pródigo, ele foi inserido na Bíblia já muito depois. Então, na Bíblia original não existe esse título, Parábola do Filho Pródigo, né? E nós vamos saber mais na frente por quê. No decorrer do tempo também já foi dado vários outros títulos, né? Por teólogos, por pessoas a respeito dessa parábola, que nós vamos ver também. Mas para começar, a gente precisa começar a entender o que é que significa a palavra pródigo, né? Pródigo, porque de uma forma ou de outra, mesmo que não exista o título no original, mas nós sabemos que a palavra, né, ela existe. Por que a palavra existe? Porque ela existe a partir, né, de uma interpretação, de uma raiz, né? E para começar, o que é que significa pródigo, né? A palavra pródigo não significa aquela pessoa que saiu de casa e foi para muito longe, né? Porque às vezes a gente vê essa aplicação até na igreja, falando do filho pródigo, se referindo à pessoa que estava na igreja, que se distanciou, que saiu da igreja, o afastado, né? Se afastou da igreja. E a palavra pródigo, ela não tem, né? Não tem esse significado. A gente pode até começar, né, que o significado da palavra, né, no grego é um substantivo masculino, significa simplesmente aquele que esbanja, né, que gasta demais o que possui, né, ou necessita. Então a palavra pródigo, né, no grego ela significa aquela pessoa que é esbanjador, que é gastador, aquele que desperdiça, né, esteja ele dentro de casa, fora de casa, onde ele estiver, né? Então ela é sinônimo de pessoas assim, né? Até por interessante, eu estava até pesquisando, e o próprio significado jurídico da palavra quer dizer a mesma coisa, né? O entendimento jurídico da palavra pródigo significa indivíduo que gasta desmedidamente, dissipando seus bens ou sua fortuna. Então vê que a palavra pródigo não tem nada a ver com aquele que se distancia, com aquele que sai, mas com aquele que gasta, que esbanja, né, que o que tem, né, aquele que desperdiça o que tem. Existe até um conceito de generosidade nessa palavra, né? Pródigo, a pessoa que ele gasta tanto, mas ele é aquela pessoa também que não tem, no ditado, numa fala bem popular, não tem pena de nada. Ele é pessoa de mão aberta, que dá tudo que tem e acaba. Então, para começar, pródigo significa aquele que desperdiça, aquele que gasta, aquele que, né, que joga fora o que tem. Aí o que é que acontece? No versículo
11, a gente diz assim, está escrito: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Uma coisa que nos chama atenção é que se você pegar essa parábola e contar dentro de um contexto judaico, dentro de um contexto oriental, eles não aceitam, né? Por exemplo, se você chegar para um oriental, se você chegar para um judeu e contar essa parábola, ele vai dizer que isso não é verdade, né? Que eles não aceitam, eles não concordam com essa parábola nesse sentido. Aí você pergunta, por quê que eles não aceitam? Não, isso é impossível que isso aconteça. Isso é impossível, isso não pode acontecer. Por quê? Porque na cultura judaica, do Oriente Médio, né, oriental, um filho, ele nunca pede a herança enquanto o pai vive. Ele não pede a herança enquanto o pai vive, de maneira nenhuma. E por que ele não pede? Porque pedir a herança ao pai enquanto ele vive é pedir a morte do pai, né? Então, quando o filho chegava para o pai e pedia a sua herança, ele estava pedindo para o seu pai morrer, né? Existia caso até que a herança era dada em vida, e existiam algumas regras para isso, mas é muito interessante. Então, para começar, o filho ele não pedia a herança do pai enquanto ele estava vivo. Por quê? Porque se ele pedisse, ele estava pedindo para o pai morrer. Mas existiam outras regras também. Por exemplo, o pai podia ou não podia dar a sua herança aos filhos enquanto estava vivo? Sim, podia, por meio de testamento. Ou seja, por meio de um testamento, o pai podia fazer um testamento dando, né, passando para o nome do filho ou dos filhos a sua fazenda, a sua riqueza, a sua posse que ele tinha. Mas era algo interessante. Ele poderia fazer isso, mas o filho, né, ou a pessoa que estava incluída naquele testamento não podia desfrutar, né, do testamento dos bens enquanto o pai vivesse. Ou seja, o testamento podia até ser feito, né, ele podia até passar, mas o filho não podia usufruir dos bens enquanto ele não morresse. E isso é muito interessante porque eu estava até vendo, né, existia, se você pegar Deuteronômio, a Bíblia lá, ela fala disso aí, muito interessante, né? Ela fala que isso existia, que era possível e que podia fazer isso. E eu estou falando tudo isso para a gente chegar na parábola, né? Tem até um texto muito interessante que Hebreus capítulo 9, gostaria até de ler aqui. Olha só, Hebreus, Paulo, ele baseado nesse entendimento, né, do testamento, ele diz no capítulo 9, versículo deixa eu ver, acho que é o versículo 16, diz assim: assim, pois, isto não depende do que deixa eu ver se é 9, 16. Deixa eu ver, acho que eu não estou me lembrando do texto. Só que eu estou em Romanos, Hebreus. Aí você vai ver, interessante isso aqui, esse texto aqui, Gildo, porque ele vai nos fornecer, né, o que era que acontecia, né? Paulo diz assim, versículo 16, vou ler o 15. E por isso é mediador de um novo testamento,
para que, intervindo a morte, para remissão das ofensas que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Né? Então, o que é que Paulo está falando aqui, se você pegar o capítulo 9 de Hebreus? Paulo está falando, né, da primeira e segunda aliança, primeiro e segundo testamento. Ou seja, o testamento só entre Deus, ele tinha as promessas para todos nós, né? Mas essas promessas elas só começavam a valer após a morte do testador, no caso Jesus, né? Ou seja, é isso que Paulo está dizendo, ou seja, ela só entrava em vigor a partir desse momento. Então, todo o testamento ele só tem validade, né? Após a morte da pessoa que faz, do testador. Então, nesse caso, o pai poderia até ter doado, o pai poderia até ter dado a herança para o filho, mas ele não podia usufruir dela enquanto ele não morresse. Né? É tão interessante isso que até o entendimento jurídico da nossa Constituição, eu estava até vendo aqui, eu deixei até aqui, o artigo 1857 do Código Civil Brasileiro atual diz assim, ó: toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles, para depois de sua morte. Ou seja, hoje, atual, se um pai ou uma pessoa fizer um testamento e incluir uma pessoa nesse testamento, esses bens só podem ser desfrutados pela pessoa após a morte da pessoa, do pai. No caso da pessoa que fez o testamento. Então, isso aqui já começa a complicar, porque na parábola a gente vê que o filho, ele começa a desfrutar, ele recebe os bens antes da morte do pai, né? E é por isso que na cultura judaica, principalmente da época, isso não era impossível, né? Porque o filho, ele já recebe os bens antes que o pai morra. E a gente presta atenção na parábola que você não vê nenhuma resistência do pai, né? Ele não vê nenhuma resistência do pai. Segundo, outro ponto importante que nos chama a atenção é que a figura do pai, né, era a figura máxima. Ele era a figura familiar, né? Ele era o cabeça da família. E quem era que era, em segundo lugar, representava a família? Era o irmão mais velho. Era o irmão mais velho. É por isso que na parábola você não vê, não faz referência à figura da mãe. Por quê? Porque naquela cultura, o pai era o representante, né, da família, ele era quem representava a família, e na ausência do pai, quem faria isso era o irmão mais velho, o primogênito. E existia uma lei, né, que foi oficializada pelo próprio Deus, que o primogênito ele recebia em dobro uma herança. Ou seja, se a herança, uma comparação, se a herança da parábola do filho pródigo, a fazenda valia 100 mil reais, o filho mais novo só poderia receber um terço dela. Por quê? Porque duas partes, o dobro seria do filho mais velho, né? Aí você vê como começa a complicar quando a gente volta, né, lá para o texto original, para quando você... Aí você vê, outra coisa que nos chama atenção nessa parábola é que a gente muitas vezes vê falar assim, não, mas o filho mais velho é aquela coisa toda, e as pessoas, né, começam a dar, né, nome para o filho,
E eu fico perguntando assim, uma vez eu vi até uma pessoa falando assim que, fazendo referência que o filho mais velho tinha ficado com raiva e ele era aquela pessoa rebelde. A pergunta que eu faço é essa, tu imagina, o cara trabalhava dia e noite com seu pai, né? Ele estava lá dentro do negócio do seu pai, trabalhando dia e noite. O mais novo não fazia nada. E de repente, só gastava. E de repente, ele chega e pede a sua herança. Era como se ele chegasse e dissesse para o pai: pai, eu quero que você morra, que eu preciso da minha herança, eu preciso do meu dinheiro para mim gastar, né? Eu te pergunto, como é que o filho mais velho ia se sentir? Né? É como se eu trabalhasse todo dia mais o meu pai, todo dia de sol a sol trabalhasse, e o meu irmão mais novo, ele só gastasse, né? Ou seja, em vez de ele estar trabalhando, ele estava toda noite nas baladas, bebendo, se prostituindo, gastando, e de repente ele chegasse e dissesse: pai, eu quero a minha parte, eu fiquei de maior, eu resolvi querer a minha parte, né? E o pai, né, pegasse a metade dos bens e desse para ele. Aí eu te pergunto, como era que eu iria me sentir? E se você fosse o irmão mais velho, como você se sentiria? Né? A pergunta é, ele tinha ou não tinha razão para se magoar? Tinha ou não tinha razão para questionar? Né? Ele tinha razão para questionar, né? Mas ele cometeu também um arquívoco. Por quê? Porque como primogênito, como filho mais velho, se você pegar, ler o Velho Testamento, você vai perceber que ele, como o segundo representante da família, ele tinha autoridade para repreender o seu irmão e até rejeitar aquele pedido dele. Mas ele não fez isso, ele ficou em silêncio, né? Ele não fez isso, ele ficou em silêncio. Ele não fez nada. Aí a pergunta é, por que que ele não fez nada? Por que que ele ficou em silêncio? Né? E aí, aonde a gente começa a desenrolar o porquê da parábola, né? O porquê da parábola. Aí a gente pode perguntar, mas aonde é que começa essa parábola? Como é que começou essa parábola? É aí onde vem o verdadeiro entendimento da parábola. O que é que Jesus estava querendo dizer? Qual era a mensagem que ele estava querendo passar, né? Quando ele conta essa parábola. Aí, para isso, nós precisamos encontrar aonde foi que essa parábola começou, porque ela não começou no capítulo 15, no versículo 11. Que ver qual o início de tudo, de onde ela nasceu e qual o propósito, né? Qual o propósito? Como foi que ela começou? Por que que Jesus, o que levou Jesus a contar essa parábola, né? Para nós entendermos isso, nós temos que voltar aos contextos anteriores imediatos. Por exemplo, essa parábola, né, na Bíblia diz continuou, né? Todas elas dão a ideia de continuação, ou seja, continuar algo. O que é continuar? É algo que você estava fazendo e que você continua, né? Então, se você voltar, né, ao capítulo 15, né, no versículo 8, nós vamos encontrar o quê? Qual é o contexto imediato aqui da parábola do filho pródigo? A parábola da dracma perdida. Jesus diz assim, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a cadeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca suas amigas e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, nós vemos que o contexto imediato é a parábola da dracma
perdida. Mas por que que Jesus conta essa parábola da dracma perdida? O que que levou ele a contar? Um outro contexto imediato, né? Que é a parábola da ovelha perdida. Né? Capítulo 15, versículo 1 diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-lo? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. Então nós já começamos a ver que o que levou Jesus a contar a parábola do filho pródigo foi a parábola da dracma perdida, que o que levou ele a contar essa parábola foi a parábola da ovelha perdida, e ele conta essa parábola para quem? Quem é o público? Fariseus, escribas e os publicanos e pecadores que estavam com ele. E onde Jesus estava quando ele conta essa parábola? Onde é que ele estava? Se nós voltar para o capítulo 14, nós vamos encontrar Jesus dentro de uma casa, né? E de um fariseu. E quando ele estava dentro dessa casa, chegaram os publicanos e os pecadores, e ele começa a comer com os publicanos e os pecadores, né? E quando Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, o que acontece? Os escribas e os fariseus, eles começaram a criticar a Jesus, né? Esse daí, comendo com publicanos e com fariseus e escribas, né? E eles começam a criticar Jesus por isso, né? Eles começam a xingar por conta disso. Às vezes eu fico até pensando, é muito interessante, quando a gente começa a ver a Bíblia, a história de Jesus, a gente percebe, Gildo, que quando foi que Jesus começou a ser rejeitado? Quando foi que Jesus começou a ser odiado, né? Recusado? Exatamente quando Jesus começa a curar os leprosos, quando ele começa a comer com publicanos e pecadores, quando Jesus começa a inserir esse grupo de pessoas, né, junto dele, quando ele começa a levar para junto dele esse grupo de pessoas, publicano, pecador, e os publicanos, eram os judeus, próprios judeus cobradores de impostos, que tinham rejeição dos outros judeus, né? Que não queriam ver eles de jeito nenhum, nem se encontravam com eles. E os pecadores seriam as pessoas, aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, aquelas pessoas que estavam à margem da lei, né? E quando Jesus começa a inserir essas pessoas na comunidade, lá no seio das famílias, né? E curar leprosos, né, retornar eles, o que acontece? Aí foi aí que os fariseus, os escribas e os sacerdotes e toda aquela aquela hierarquia sacerdotal, aquele grupo sacerdotal, a aristocracia sacerdotal começou a se revoltar, né? Aí eu fico pensando, é muito sério o problema do legalismo, né? Né? O legalismo é algo muito terrível. Por quê? Porque o legalismo, ele odeia o pecador, mas no fundo, ele precisa que o pecador exista, né? E o legalismo é aquela pessoa que odeia as pessoas pecadoras, mas elas querem que elas existam. Por quê? Porque quando um pecador existe, isso me faz com que eu viva melhor com meus pecados, com as minhas falhas, né?
Então, era isso que acontecia. Os judeus, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, eles até evitavam esse grupo de pessoas, os publicanos, os pecadores, mas no fundo, eles queriam que isso existisse. Os sacerdotes precisavam que eles existissem. Por quê? Porque se eles não existissem, né, como era que eles se justificariam? A outra coisa interessante é que existia, né, os próprios sacerdotes, eles recebiam as ofertas em prol dos pecados. Cada pecado tinha uma oferta, né? E eles determinavam o que as pessoas deveriam levar para o templo, né? De acordo com o seu pecado. Então, de uma forma ou de outra, era essa classe de pessoas que sustentava o templo, que sustentava a vida luxuosa deles. Abrindo uma ressalva, é a mesma coisa que acontece hoje, né? Tanto no sistema religioso como no sistema político, né? Por exemplo, dentro do sistema, não tem nada a ver com política, não gosto de política, mas dentro do sistema político, quantos discursos a gente vê das pessoas, né, que diz, ora, chega nas comunidades, pessoal, se vocês votarem em mim, se eu for eleito, eu vou trazer calçamento, eu vou trazer estrutura para a saúde, estrutura para a educação, a gente vai construir um posto de saúde, a gente vai calçamentar isso, a gente vai trazer água, a gente vai trazer esgoto. Mas eu te pergunto, são apenas discursos hipócritas, legalistas. Por quê? Porque no fundo, eles precisam que esses problemas existem, porque são esses problemas que dão nome a eles. São esses problemas que dão voz a eles. Tu imagina se eles resolvem tudo isso, em que eles vão discursar? Né? Voltado para a área da religião hoje, a gente vê hoje, por exemplo, esse evangelho hoje que está sendo pregado, o evangelho neopentecostal, né, esse evangelho da prosperidade, é outra forma de legalismo hipócrita. Sabe por quê? Porque é um evangelho que promete tudo, né? Que promete que se você for, você vai ser curado, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar riqueza, que Deus vai te dar tudo e que vai fazer tudo isso, mas no fundo, esses pastores, essas pessoas, eles querem que essas coisas existam. Eles precisam que essas pessoas existam. Por quê? Porque são essas pessoas que sustentam eles, que sustentam o templo, que sustentam, né, a sua posição. Ou seja, se não existir essas pessoas, né, como é que eles vão sobreviverem? Né? Então, isso o legalismo ele é terrível exatamente por conta disso, porque teoricamente o discurso é muito bom, o discurso é muito favorável, mas é uma hipocrisia porque no fundo se quer que isso exista, né? E Jesus ele começa a ser criticado, né, exatamente por inserir esse grupo de pessoas na comunidade, mas no fundo, os escribas, os fariseus, os sacerdotes queriam que essas pessoas existissem. Aquilo era apenas discursos hipócritas, né? E a gente tem que parar com isso, né? A gente tem que parar com isso. E foi a partir daí que a gente começa a encontrar Jesus dando início, né, a essas 3 parábolas, né, findando com a parábola do filho pródigo, para, né, falar uma verdade exatamente para essa classe de pessoas, fariseus e escribas, né? Então a gente vê aqui que Jesus estava numa casa e ele estava comendo com os sacerdotes, com os publicanos e pecadores, e os fariseus, os escribas começam a criticar. Aí Jesus diz assim: vou contar uma historinha para vocês. Um certo homem tinha 100 ovelhas. Ou qual é o homem que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, ele não sai para procurar? E quando a encontra,
né? Traz para sua casa e chama os seus amigos, faz uma festa e comemora, né? E ele termina dizendo: assim a alegria no céu por uma pessoa que se salva do que por 99 que não precisa de salvação. E ele continua dizendo: é como uma mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma, não pega uma lamparina, uma vassoura e varre toda a casa até encontrar. E quando a encontra, convida suas amigas, faz uma festa, né? E se alegra por encontrar a sua dracma. E ele finda do mesmo modo, né? Assim a alegria no céu por um pecador que se arrepende. E continua dizendo, né? Certo homem tinha 2 filhos e ele conta a história do filho pródigo, né? O pai que tinha 2 filhos, o mais novo, né? Pede a sua herança, né? E o pai divide a herança, enquanto o mais novo vai, gasta tudo que tem, desperdiça tudo que tem. Quando entra em dificuldade, a Bíblia diz, né? No versículo tem um versículo, deixa eu ver, que diz aqui, eu até anotei aqui, diz assim: e tornando em si, né? O versículo, ele diz aqui, versículo 17: e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão. Ou seja, é interessante que tornar em si, né, esse verbo tornar em si, é um verbo pronominal, transitivo, direto, predicativo e bitransitivo, né? Significa alterar, modificar ou passar a possuir uma, né? A possuir uma nova condição. Exemplo: o Estado, ele se tornou um médico, se tornou algo, né? Significa também retornar ao local de onde estava ou regressar. Quando o filho, ele diz assim, quando diz e tornando em si, ele estava dizendo: eu vou regressar, eu vou voltar ao que eu era antes. Ou seja, o que é que aquele jovem tinha feito? Ele tinha perdido o direito de filho. Por quê? Porque ele pediu uma herança que não era permitido receber. O que foi que nós vimos no início? Que o filho pedia a herança do pai. Enquanto ele vivia, era pedir a morte do pai. Ou seja, então, quando aquele filho recebe a sua herança, que ele sai, automaticamente ele renega o direito de filho. E é como se o pai dele tivesse morto. É como se o pai dele tivesse morto. É aquela frase que a gente diz: pronto, para mim é como se você tivesse morrido. Ou seja, ele saiu. E quando ele passa por tudo isso, que ele torna em si, o que é que ele estava dizendo? Eu vou voltar, vou procurar meu pai, vou regressar e vou me tornar filho de novo. Isso é muito interessante, né? Então, é exatamente isso que a parábola, né, estava contando, Jesus estava contando. E o filho, ele volta. E quando ele volta, a gente vê que o pai de longe recebe, né, o filho, mas eu quero chamar a atenção só para os pormenores da parábola. E o versículo 21 diz assim: e o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Interessante que aqui a gente vê que o pai, ele não contesta o filho, né? Ele recebe, e além disso, o que é que ele faz? Ele põe roupas novas, ele dá uma túnica nova para o filho, coloca um anel na mão, né, no dedo, e a sandália nos pés. E eu fiquei... Mas o porquê, pastor, ele não contesta? Eu fiquei assim pensando, que eu sou muito curioso, e
eu percebi que ele faz isso não apenas porque o filho estava com a roupa velha, estava sujo. Isso não era Não, isso. né? Não. Se a gente voltar para a Bíblia, eu estava lendo, né, lá em Gênesis. Porque muitos pregam que ele estava sujo, vivendo com os porcos, gastou tudo. Na Mas verdade, ele estava tudo tava, isso, né? mas o Mas significado não não é era esse. esse. Né? Que significado? Se nós voltarmos lá para Gênesis, o que é que acontece quando Jacó ele dá uma túnica para José? Que era que Jacó estava falando, estava dizendo, estava anunciando que Jacó José era o que eu... era o filho preferido dele, Opa. né? Era o filho que ele amava, mais do que os outros, praticamente, né? E quando ele coloca um anel no dedo e uma túnica, se você voltar também para o livro de Daniel, o que é que o rei faz quando nomeia Daniel como líder? Ele coloca uma túnica e um anel na mão de Daniel, e isso significa que Daniel agora será um líder, ele está exercendo uma posição de liderança. Então, quando o pai ele coloca uma túnica nova, um anel no dedo do filho, na mão dele, o pai está dando uma posição de liderança, né, aquele filho. Mas aí agora... E por quê? E outro filho? Como fica nessa situação? Aí isso aqui complica, né? Isso. Ou seja, tu imagina, aí agora vamos voltar para a história do filho. O cara sai de casa, pede pro pai morrer, que naquela época era assim, volta e é beneficiado desse jeito. Beneficiado desse e o que jeito, tava né? ali? Aí eu te pergunto, voltando agora pro filho, o mais velho tinha ou não tinha razão para se magoar? Oh, com isso tudo tinha. Né? Na minha visão tinha. O meu irmão gastou tudo, jogou, né, tomou tudo da sua herança, foi embora, gastou. Quando volta, o pai ainda bota ele para ser o gerente do trabalho lá da fazenda. É como se pegasse a herança do que ficou e dividisse de novo com ele. Né? Isso é interessante, né? Isso não é complicado, né? É. A gente entender. Mas foi exatamente isso que na parábola o pai fez, né? Mas é interessante, por que o pai fez isso? Se a gente voltar para os pormenores da parábola, o que é que acontece? Esse filho mais novo, ele já deixa claro que ele tinha problema com seu pai. Mas o mais velho também tinha, só que fingia que não tinha. Né? Se a gente voltar para o versículo 12 do capítulo 15, a gente vai perceber uma coisa que geralmente a gente não percebe. Diz assim: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por entre eles a fazenda. O interessante é que não foi só o filho mais novo que recebeu a parte da fazenda. O mais velho também recebeu a sua parte. Ou seja, o pai, ele não dividiu só com um filho, ele dividiu a fazenda com os dois filhos. Né? O mais novo foi e gastou tudo. O mais velho não gastou, não saiu, ficou em casa, mas que também recebeu. E se receber parte da herança, dos bens do pai em vida, desejava a morte do pai, ele precisava morrer para que isso acontecesse, o filho mais velho fez a mesma coisa. Ele também recebeu. Né? Ele também recebeu. E o que é que isso representa? No final de tudo, para nós fecharmos essa parábola, final de tudo, depois de tudo isso que nós falamos, o que era que realmente Jesus queria dizer? O que significa a parábola do filho pródigo? Simplesmente, a parábola do filho pródigo, que Jesus queria dizer, era exatamente o que começou. Você vê que essa parábola termina, ou na verdade ela não termina, porque ela termina com o pai insistindo para o filho entrar. Vê que é exatamente como começa o capítulo 15 da parábola da ovelha perdida. Né? Então ela termina do mesmo jeito
que Jesus começa essa parábola, passando pela parábola da ovelha perdida, pela parábola da dracma perdida, até chegar quem era que estava dentro de casa comendo com Jesus? Os publicanos Os fariseus e os pecadores. Os pecadores. Quem foi que chegou e começou a criticar aquela ação? Os fariseus. Os fariseus e os escribas. Vê que a parábola termina do jeito que começa o capítulo 15, que Jesus dá início a tudo. A ovelha perdida. A ovelha perdida e a dracma perdida e os dois filhos. Um dentro de casa e outro fora de casa. Um dentro de casa e o outro fora de casa. Ou seja, os dois estavam perdidos. Só que um estava perdido fora de casa e o outro estava perdido dentro de casa. E o que é que Jesus queria dizer? Quem era o filho perdido dentro de casa? Mais velho. O filho mais velho. E quem era o filho que estava perdido fora de casa? Filho mais novo. O filho perdido dentro de casa representava quem? Os fariseus e os escribas. Toda aquela classe de pessoas, né? Eram os que estavam perdidos dentro de casa, representado pela parábola da dracma. Eu te pergunto, a dracma perdida dentro de casa, ela sabia que estava perdida? Não? Dracma é uma moeda, não tem Não tem. tem sentimento, é algo inanimado. Então a dracma estava perdida dentro de casa, mas não sabia que estava perdida. Isso representava os fariseus e os escribas, né? O que pertencia à casa, né? Eles estavam perdidos dentro de casa, isso era o que Jesus estava dizendo, mas eles não sabiam que estavam perdidos, por isso eles não aceitavam, né? E quem era que estava perdido fora de casa? A ovelha, representada no filho mais novo. Quem era o filho mais novo? A ovelha perdida, que estava perdida fora de casa, no deserto. Agora eu te pergunto, uma ovelha, um animal, quando se perde, sabe ou não sabe que está perdido? Eu creio que sabe, né? Sabe. Eu digo isso porque eu cresci junto com um animal, né? Meu avô, meus tios criavam muito gado, muita ovelha, bode, tudo isso. E quando um se perde, que sai do rebanho, eles ficam desesperados, né? A ovelha você conhece até pelo berro dela, de longe você escuta, ela fica maluca. Então o animal sabe que está perdido, ele só não sabe voltar, né? Então, a ovelha perdida representava quem? Os publicanos e pecadores, né? Que sabiam que estava perdido. Mas onde era que eles estavam? Agora, eles estavam dentro de casa comendo com Jesus. E quem foi que chegou? Os escribas. Os escribas e os fariseus, representado pelo filho mais velho. Ou seja, né? Perdido sem saber. Perdido sem saber. Os publicanos e pecadores, representado pela parábola da ovelha perdida, estavam dentro de casa, porque eles estavam perdidos, mas sabiam que estava perdido. Eles estavam dentro de casa. Eles voltaram. Era o rapaz, o filho mais novo da parábola, que voltou ao seu lugar de origem, que voltou, né, à sua casa paterna, porque sabia que estava perdido e que precisava voltar. E os fariseus e os escribas, representados pela dracma, estavam dentro de casa, achavam que estava salvo, mas não sabiam que estava perdido, né? E no final das contas, Jesus conta essa parábola para contar isso, né? Para representar isso. Um representava os, né, publicanos e pecadores, né, a ovelha perdida, e os outros representavam, né, os fariseus e os escribas representavam a dracma perdida. Era somente isso, ou seja, no início de tudo, todos os dois estavam perdidos. E que todos os dois precisavam de salvação. É por isso que eu gostaria até de fechar dizendo, Gildo, que
Essa parábola, se eu fosse dar um nome para ela, eu não daria parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai amoroso. Porque quem é o pai da parábola? Deus, Verdade. que ama a todos de modo igual. Igual. Quem é o filho mais novo da parábola? São os pecadores, né? As pessoas que estão aí sem Deus, sem salvação e que precisam voltar. E quem são o filho mais velho da parábola? Muitas vezes somos nós que estamos dentro da igreja. E às vezes a gente está dentro da igreja, perdido, e não sabemos que estamos perdidos. E a gente precisa. E assim como na parábola o filho que estava perdido dentro de casa e não sabia que estava perdido, criticava o filho que estava perdido lá fora, mas que voltou para dentro de casa. Então nós precisamos também termos cuidado para quando a pessoa voltar, quando um irmão nosso voltar, quando uma pessoa, né, que mesmo que aí na parábola não se refira àquele que sai, aquele que cai, mas aquele que gasta mais, dá no mesmo, a pessoa que está na igreja e que ele volta, a gente tem que receber com amor, a gente tem, né, que abraçar com amor, porque a parábola